Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, sexta-feira com notícias e informações do São Paulo. Olha, parabéns para você aí que acompanha ainda notícias do São Paulo, quer saber do time, está preocupado com o futuro do clube. Parabéns, porque muitas pessoas já largaram, já abandonaram o São Paulo. Desde o ano passado, algumas pessoas já começaram a pegar um certo desgosto em acompanhar o São Paulo e infelizmente não tem como você tirar a razão dessas pessoas, porque os últimos 2 anos, cara, ano passado e esse, tá bem complicado para o torcedor são paulino. E tá bem parecido, né? Ano passado com esse ano, tá bem parecido nesse momento da temporada, nesse momento do ano. Infelizmente é ruim para nós, né, que criamos conteúdos, ruim para você, torcedor, né, nós torcedores que sempre gostamos, né, e estávamos até então acostumados em ver o São Paulo sempre chegando em decisões, São Paulo ganhando títulos. Então, para mim, todo final do ano, quando o São Paulo estava bem, cara, pô, era assim, é, bastante legal, sabe? Sempre tinha camisas comemorativas do São Paulo, a gente ia no shopping, via lojas lotadas do São Paulo vendendo camisa, a gente com vontade de ter os produtos do clube. Cara, era uma sensação assim maravilhosa. Hoje, infelizmente, conseguiram meio que destruir isso, né? É lamentável, lamentável demais o que fizeram com o São Paulo. Eu acho que os últimos 2 anos vem caindo demais assim a procura do torcedor, né, em saber do São Paulo, muito por conta dessa gestão, dessa diretoria e o futebol aí que o São Paulo vem apresentando, né? Mas, cara, como eu sempre falo, né, nós torcedores sempre vamos na boa, na ruim, acompanhar, querer saber do time. Mas eu entendo, cara, aquele torcedor que meio que largou e não quer saber muito do clube, tá? Não tem nada assim muito de chamar atenção ultimamente hoje no São Paulo. Infelizmente, são só coisas ruins que vem acontecendo, números ruins na gestão Casares. O São Paulo aí na gestão Casares no brasileiro, cara, fora de casa, principalmente, tem uma campanha ridícula. Parece que é time de Série C. E olhe lá. E infelizmente lá dentro os caras parece que não se preocupam muito com isso, tá? O Jogos SPFC do Alexandre, ele fez um levantamento. Qual que foi a última vez que o São Paulo perdeu para os três rivais em um turno no Brasileirão? Ele falou que na era dos pontos corridos, o levantamento que ele fez, o São Paulo nunca tinha acontecido isso antes, do São Paulo ficar um turno sem vencer os rivais. Assim como nunca tinha acontecido do São Paulo perder 4 clássicos numa mesma edição. Então, isso é o reflexo da gestão do Júlio Casares. O São Paulo, em clássicos nessa temporada, no Paulistão, venceu o Corinthians por 3-1, daí perdeu para o Santos 3-1, empatou com o Palmeiras 0-0 e perdeu uma outra para o Palmeiras 1-0. Já no Brasileirão, o São Paulo venceu o Santos por 2-1, perdeu para o Palmeiras por 1-0, ganhou do Corinthians 2-0, perdeu para o Santos 1-0, perdeu para o Palmeiras 3-2 e perdeu para o Corinthians 3-1. Então esses foram os números do São Paulo em clássicos no Brasileirão aí nessa temporada e também no Campeonato Paulista. Vencemos somente 3 clássicos nesse ano, números horrorosos do nosso tricolor. Rafael Tolói ontem saiu da partida, né? A gente já percebeu logo que teve mais uma lesão muscular e ele fez uma ressonância magnética e foi constatada uma lesão muscular no jogador. O São Paulo passou a informação como uma pequena lesão muscular, né? Sempre tentando amenizar, não, é uma pequena lesão. A gente já imagina que vai ficar um tempinho parado aí, tá? Então, ainda não está confirmado se ele está fora da temporada, mas vai levar um tempinho aí para se recuperar o Rafael Tolói. E o São Paulo fará a pré-temporada no ano que vem lá no CT de Cotia, uma mudança aí no planejamento para a próxima temporada. No dia 3 de janeiro, os jogadores vão se reapresentar lá no CT da Barra Funda e ficarão concentrados até o dia 10, um dia antes da estreia do São Paulo no Paulistão. Isso é muito por conta do calendário do ano que vem, que vai ter Copa do Mundo e tal, então vai ser um calendário totalmente diferente. Então São Paulo vai ficar alguns dias lá no CT Laudo Natel em Cotia.
Vamos ver se vai dar certo aí durante a temporada. Bom, pessoal, sobre o Lucas, né? O Lucas Moura, ele tá fora da temporada, não vai jogar mais esse ano, volta somente ano que vem. E eu puxei aqui a quantidade de dias que o Lucas ficou fora por conta de lesões em todo o seu período aqui no São Paulo, desde quando ele voltou, tá? Até aqui, segundo a minha pesquisa, tá? Foram 255 dias até hoje, somando até hoje. Então, se a gente for colocar até a sua volta no ano que vem, vamos supor que ele volte no Paulistão do ano que vem, tá? Então, até aqui em meses, deu 8 meses e meio que não contamos com o Lucas, um total dele aí, tá? Um período que ele ficou machucado no São Paulo. E até ele voltar, cara, mais ou menos vai levar 11 meses, quase um ano, só de lesão do Lucas Moura. Então, a nossa diretoria diz que não tem nada de errado no São Paulo. E ontem o Hernan Crespo, ele falou, né, que precisamos contratar jogadores saudáveis. O detalhe, né, é que o São Paulo contrata sim jogadores saudáveis. O problema é que quando eles pisam aqui na Barra Funda, eles ficam doentes, né, na questão física e outras coisas mais que vem aparecendo ultimamente aqui no São Paulo. Então, o problema não está no jogador, e sim como você cuida dele. Esse é o ponto que o Crespo talvez esqueceu de acabar comentando. Porque o Wendel não tinha histórico grave de lesão, o Lucas não tinha histórico grave de lesão, o próprio Oscar não tinha histórico grave de lesão. Eles chegam aqui, acontece o que acontece aí com os jogadores. Cara, é bizarro demais, não é normal o que vem acontecendo, a quantidade absurda de lesões que o São Paulo vem sofrendo. Então, com o Tolói lesionado mais uma vez, ele joga um jogo e já machuca, né? Já fica mais um tempo fora. O São Paulo vai ter mais 13 desfalques para o próximo duelo, somando o Alisson, que ainda tomou um cartão amarelo bizarro ontem na partida e está fora do jogo contra o Juventude. Então, somando aqui, né, até hoje, 14 desfalques que o São Paulo vai ter para o próximo confronto. E um outro detalhe importante na coletiva do Crespo ontem, que ele disse que todos lá dentro sabiam da situação do Oscar. Então, o São Paulo já convivia com essa situação do problema do coração do Oscar, que ele não estava legal, que ele já tinha um certo problema. Mesmo assim, voltou a ser relacionado, mas cai naquele papo também que surgiu, né? De que o médico do Oscar havia dado o aval para ele jogar e o São Paulo acabou se respaldando em cima disso, tá? Mas lá dentro, todos sabiam da situação do Oscar. O Crespo sabia, todo mundo sabia, né? Daí depois deu o problema que deu lá, que ele saiu de ambulância e o negócio acabou se tornando público. E muitas pessoas já sabiam também, né? Que soltaram notícias e tal, comentários sobre isso. O próprio Ramone soltou essa informação em primeira mão, né? E depois se tornou público muito por conta da situação que aconteceu lá na Barra Funda e ficaria meio que impossível ocultar esse ocorrido naquele dia, né? E sobre o Lucas, pessoal, o Globo Esporte, só acrescentando para vocês uma informação, soltou aqui um detalhe importante também, que desde quando o Lucas realizou aquela infiltração, né, que teve o laudo médico e tal, que agora vai, que tá tudo certo com o Lucas. Daí depois de um tempo falaram que ele já não sentia mais nada. O Lucas, desde então, segundo uma informação do Globo Esporte, ele voltou a jogar e ainda sentia dores. Mesmo assim, ele sentia dores. Ele não estava assim livre totalmente das dores, 100%. Ainda estava com dores. Então mostra muito também como que o motivo, no caso, do comportamento do Lucas nesses jogos, que você percebia que estava estranho. Ele estava totalmente sem confiança, que ele não é mais aquele Lucas que estávamos acostumados a ver. Dando arrancada, jogando de forma leve, chamando jogadas individuais. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Então tem a prova. Soltaram uma informação que não era verdade. De que estava 100%, que agora vai e tal, que agora não sente mais dores. Então, desde quando voltou, as dores ainda estavam presentes no Lucas Moura. E sabe o que é legal que ele disse também na coletiva ontem? Que ele acabou soltando a real, sendo sincero para nós, dizendo que as lesões no São Paulo não é azar, não é caso de azar, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo, porque não é normal. Mas quando você vê o Muricy dando entrevista,
o Rui Costa dando entrevista, os caras falam que tá tudo perfeito. O departamento médico do São Paulo tá impecável. Equipamentos do bom e do melhor, de última geração. E lá nada está errado, cara. É bizarro. Mas o legal é que o Crespo leva um contraponto. O Crespo não é da turminha aí, da patotinha de Rui Costa e Muricy Ramalho, que estão maquiando informação verdadeira para nós. Porque sim, tem algo de errado, não é normal. O Muricy Ramalho, se ele não estivesse dentro do São Paulo hoje, ele falaria a real, o que ele pensa de verdade. Só que como ele está lá dentro hoje com a diretoria, ele vai fazer o que os caras querem, porque ele faz parte da patotinha hoje. Olha, uma decepção com o Muricy Ramalho, hein, cara? Uma decepção, hein? E o Ramone levou uma informação também do salário do Muricy. Ele tem um salário de jogador de futebol, irmão. Segundo o Ramone, ele ganha 200 pau. 200 conto o salário do Muricy Ramalho. Para fazer o quê que a gente não vê? Que a gente não percebe? Só para aparecer em podcast? Ficar soltando lorota? Pô, o São Paulo hoje está em uma situação financeira delicada, complicadíssima, e os dirigentes do São Paulo ganham uma bala. Cara, totalmente fora da realidade. Ganha até mais do que o presidente, para você ver a real. Então, segundo o Ramone, só para você colocar na ponta do lápis aí, ó, o Muricy ganha 200 conto e o Rui Costa 120 mil, irmão. 200 mil do Muricy mais 120 do Rui Costa. Cara, o São Paulo paga bem demais, até para jogador. Olhando a realidade hoje, bizarra. Até surgiu uma informação, não lembro quem falou isso em primeira mão, e até me esqueci agora qual foi o conselheiro, e parabéns para esse conselheiro, de que ele vai pedir para o Oten Ares rever a cota de ingressos que são dados de graça para conselheiros, né, que são 4. E isso meio que mudaria para o conselheiro ser obrigado a comprar por um preço ali meio que simbólico. Que mesmo assim eles comprando, entrariam a mais nos cofres do São Paulo 2 milhões e pouquinho a mais para o São Paulo. Que já seria uma renda assim, né? Uma grana extra que é nos cofres do clube. Então, para você ver, né, os conselheiros que poderiam jogar junto com o clube, olhando a situação financeira hoje do clube, abrir mão. Será que eles vão abrir mão disso? Vamos aguardar, vamos ficar atentos sobre isso aí. Então foi enviado um ofício ali para aprovação disso, para ter votação, e veremos se os conselheiros vão abrir mão para o São Paulo ganhar dinheiro, para o São Paulo ter mais uma receita. Ficaremos atentos aí, tá? Uma jogada legal e parabéns para o conselheiro, que eu acabei esquecendo o nome dele aí, tá? Mas enfim, rapaziada, essas são as informações de hoje. Lembrando que hoje tem QG Tricolor às 9 da noite no Teclas Daniel Esportes. Você é o nosso convidado, eu vou deixar o link da live aparecendo aqui para você, ó. Só clicar e colar, e na descrição aqui do vídeo eu vou deixar promoções de camisas do São Paulo, se você quiser. Eu fiz uma pesquisa e vi algumas promoções que valem a pena, principalmente essa camiseta que eu comprei com super desconto, um preço legal, tá, rapaziada? Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!